Praticamente existem dois tipos de economia, né, principais no mundo, que são as economias de indústria, sociedades de indústria também, né, que são aquelas sociedades, aquelas economias baseadas no setor de indústria, como o próprio nome já diz, e as economias de serviço, que tem a sua maior parte de desempregos, né, baseadas no setor terciário, no setor de prestação de serviço. Um dos principais, os perfeitos exemplos de cada um, né, a China é o principal, é o perfeito exemplo de uma economia industrial. A China praticamente virou a indústria do mundo, né? Qualquer tipo de tranqueira que você encontra hoje, até outros tipos de... Não só mais isso, né? A China está começando a abrir cada vez mais seu portfólio de produção. A China é o maior, melhor. Não existe só a China, existe também outros países. A Alemanha é um exemplo também. A Coreia também é um país baseado em industrialização em produção, né? E as economias de serviço. As economias de serviço são aquelas economias que têm a maior parte da sua renda, a maior parte da sua produção de PIB, geração de riqueza na nação, no setor terciário, no setor de prestação de serviço. O perfeito exemplo é os Estados Unidos, né? A maior parte das nações do mundo são nações de serviço, na verdade, né? Principalmente países desenvolvidos são nações de serviço. E qual é o problema que envolve isso, né? Qual o problema que está atrelado principalmente a essa situação que a gente está vendo ultimamente em relação aos Estados Unidos e China? Porque geralmente os países que são produtores, os países industriais, né, de economias de indústria, eles são países superavitários, porque eles estão produzindo. Imagine uma feira, né? Existe o feirante que está vendendo, produz, sei lá, seja lá o que for, e a pessoa que vai comprar na feira. Imagine que o feirante, ele é o país de produção, ele está lá vendendo, sei lá, maçãs, né? E você está indo lá, você é um país de serviço, né? Uma economia de serviço, está indo lá para adquirir aqueles produtos que você não produz, sabe? É por isso, justamente por isso que você não quer, você não produz maçã na sua casa, por isso que você está atrás da maçã do país que produz. Você está comprando a maçã daquele país, e aquele país é o único que está lucrando, você está ganhando um produto ali, a maçã, mas quem está lucrando é o país produtor, você não está lucrando, você está gerando gasto ali, você está gastando dinheiro, né? Então esse é o problema, é que as nações produtoras, elas são nações superavitárias, elas acumulam riquezas, enquanto as nações de serviço, elas não acumulam riquezas, sabe? Elas são deficitárias. E isso é um dos problemas que a equipe de Trump e o governo Trump está levando a cabo, né? E por que a gente leva essa questão das taxas também, que a gente liga a isso, né? Porque a China, o Trump está levando tanto a sério essa coisa com a China, né? É porque, assim, existem muitas vantagens de você ser uma economia de serviço. Porque muitos economistas já diziam que quando você se torna uma potência, você tende a se tornar uma economia de serviço, porque aquela coisa muito fabril, sabe, aquela coisa muito pesada, suja, poluição, acabou sendo migrada para o terceiro mundo, sabe, aquela coisa é muito meio sujo, sabe, aqueles países de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo, ele prefere estar no escritório, né, eu tô aqui resolvendo uma questões financeiras, sabe, é aquela coisa mais burocrata, né. E enquanto a produção dele está sendo realizada em outro país, sabe? É aquela coisa, né? Transfere o lixo, aquela parte feia, para um país terceiro mundo. Isso é o que a gente imaginava, né? E as nações ricas, elas tenderiam a ser nações de serviço. Claro, nações de serviço, geralmente, elas têm uma disponibilidade de emprego muito boa, como os Estados Unidos, né? Mas qual o problema também que esses países, essas nações, além da questão deficitária, né, e a superavitária, qual é o principal problema dessas nações de serviço, as nações deficitárias? É que o setor industrial é um setor muito estratégico. E quando você é uma nação de serviço e você meio que delega, seja por vontade ou não, né? Você acaba perdendo um setor que é muito estratégico, que é o setor de indústria, né? É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos usar os Estados Unidos e a China como exemplo. O que é que está acontecendo com os Estados Unidos agora? Os Estados Unidos, que ele é o maior mercado consumidor do mundo. Entende? Então, a China, essa relação China-Estados Unidos, ele permitiu, essa relação entre esses dois países, permitiram criar um mundo que nós conhecemos hoje. Entende? A China, ela produz demais, porque como a China é um país de produção, um país industrial por excelência, não é um país consumidor baseado em consumo. A população da China, ela não tem o mesmo poder de compra que a população americana. O mercado americano é absurdamente poderoso, né? Muito mais poderoso que o mercado chinês. E a China, ela produz demais. Então, o chinês não consegue consumir o que ele mesmo produz. Então, a China ela precisa de um mercado grande para conseguir abarcar essa produção inteira. E um mercado perfeito é os Estados Unidos. Então,
a China acaba produzindo, não consegue consumir, e o americano consome toda essa produção chinesa, né? Ela vai lançando tudo, não só para os Estados Unidos, na maior parte do mundo também, mas principalmente para os Estados Unidos. Aí o que acontece, né? Tem outro fator que eu vou falar mais à frente no vídeo, é que essa produção, esse excesso de produção que a gente tem na China é uma questão também, às vezes, não muito natural, que é uma coisa mais subsidiada pelo governo, né? Não é uma questão natural, sabe? É uma coisa meio bufada ali, se entendem, sabe? É uma questão, tem a mão do Estado ali envolvido nessa alta produção chinesa, né? Então a China, ela começa a acumular, é um país superavitário, ela é um grande vendedor do mundo. Ela começa a acumular uma riqueza, o PIB dela cresce demais. O que é que ela faz? Onde ela vai guardar esse dinheiro todo? Ela vai guardar esse dinheiro. Imagine que você é um grande feirante rico, você quer um banco que seja seguro para você guardar esse dinheiro, sabe? Você não vai guardar debaixo do colchão esse dinheiro. Onde você quer guardar esse seu dinheiro? No banco mais seguro que você encontrar, né? E qual é o grande banco do mundo mais seguro? Estados Unidos. Estados Unidos é uma fortaleza, é um país fortaleza. Ninguém consegue invadir ali, então é uma economia muito segura, então é um lugar onde você vai guardar seu dinheiro. Então a China, ela deposita toda essa riqueza que ela consegue vendendo para os Estados Unidos, guardando no próprio Estados Unidos, guardando essa poupança lá mesmo. E isso gera uma entrada muito grande de riqueza, de dinheiro, de uma certa forma até artificial, porque essa grande produção que a gente tem da China, como eu disse, né, ela não é natural, ela é artificial, ela é bancada pelo Estado, né, e esse grande fluxo de dinheiro que vem entrando nos Estados Unidos faz com que aumente a dívida americana, que os Estados Unidos começam a receber muito dinheiro, isso torna como se fosse um incentivo para os Estados Unidos gastar esse dinheiro, sabe? Mas se você está recebendo muito dinheiro ali, vou aplicar esse dinheiro, não vou deixar ele parado aqui. Então os Estados Unidos começam a gastar e aumentando a dívida cada vez mais, entende? E os Estados Unidos começam a endividar cada vez mais. Então, nós estamos passando por um processo onde a indústria americana, ela não consegue competir com a produção chinesa. Os Estados Unidos passam por um processo de desindustrialização e cada vez mais entrando em dívida. Esse é o problema que a equipe do Trump, a equipe econômica do Trump quer resolver, sabe? E qual seria a solução para isso? A solução, acho que até mesmo simples a gente pensar, né? A solução mais correta seria os países superavitários, como China, não só China, né? Alemanha também, Coreia, eles precisam aumentar o seu consumo. Eles precisam também consumir parte do que ele produz, sabe? Não só depender de mercados externos. Algo que é estrategicamente interessante para a China, esses países industrializados, né? É interessante para eles não depender só do mercado externo, né? Porque no momento que o seu mercado dependente fecha, você não tem mais para onde vender, sabe? Então é interessante para a China e outros países produtores que eles tenham um consumo interno também pulsante para conseguir suprir também a sua própria produção. Só porque não é tão simples assim, né? Existem estatais e chinesas, falando da China principalmente, né? Que se enriquecem muito, né? Que se beneficiam com isso por muito tempo. Não é uma coisa simples de se fazer, simplesmente chegar para a China e dizer: China, você tem que consumir agora também parte da sua produção, sabe? E a gente entende também que o sistema chinês é diferente. A China, ela não joga o mundo, as regras do jogo com as regras do Ocidente, sabe? Se parar para observar, o Ocidente ele tem uma desvantagem disso, né? A China, ela meio que hackeia, ela joga meio com hackeado, porque ela consegue burlar muitas regras, né? E muitos conceitos que são conceitos pilares da economia ocidental, né? Da economia livre, né? Que a China não é. A China, ela participa da economia internacional, né? Do livre mercado, só que ela não é um mercado aberto, entende? Então é meio injusto você parar para pensar, né? Ela produz para todo mundo, mas você não consegue produzir para ela, entende? Nem se você realmente quisesse, né? Porque o mercado consumidor chinês não é tão grande assim, o chinês ele não tem esse poder de compra o suficiente, e talvez nem seja de interesse dos chineses, né? Que a população tenha esse tal poder de compra, que a população chinesa, né? O mercado chinês seja um mercado de consumo, né? A gente tem que ver se realmente seria de interesse da China também essa questão, né? É um problema gravíssimo, estratégico gravíssimo para os Estados Unidos. A indústria, diferente, vamos comparar agora a indústria com serviços, né? A indústria, ela é um setor muito mais assim, de peso em relação à geração de renda, muito maior que o serviço. Você consegue padronizar, sabe? Eu quero produzir, sei lá, um tal produto, eu consigo produzir aquele mesmo produto centenas de milhares de vezes durante um mês, um ano, sabe? Então você consegue padronizar e manter uma escala de produção
aumentando cada vez mais, sabe, aquela produção. Você consegue prever mais, melhor, né, do que uma produção, um serviço, sabe? É aquela coisa, serviços são heterogêneos, enquanto uma produção industrial ela é homogênea. Você consegue manter aquele padrão de produção. Um serviço ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Você vai cortar o cabelo, se for cabeleireiro, o corte de cada pessoa não é igual, sabe? Então você não consegue padronizar, você não consegue botar uma maquininha cortando a cabeça de todo mundo ali e cortar 1000 cabelos por dia. Você não consegue manter uma escala industrial, né? Outra coisa importantíssima é a questão de tecnologia. A indústria, ela sempre vai estar ligada à tecnologia, sabe? A tecnologia, aquela tecnologia mais prática que a gente usa no dia a dia, sabe? Ela dificilmente, o setor de serviço ele pode usar a tecnologia, mas geralmente ele não nasce, a tecnologia não vai nascer do setor de serviço. Você pode usar, tudo bem, existem serviços que usam aplicativos, mas tipo, não foi o serviço que gerou aquela necessidade de criar uma tecnologia. A indústria, a produção, ela gera uma necessidade de ter tecnologia. Então ela gera um incentivo para a produção de tecnologia. E um dos pontos mais importantes é esse: a tecnologia pode ser também utilizada para fins militares. A gente viu durante a Segunda Guerra Mundial, durante vários momentos da história, que indústrias de produção para fins civis, né? Sei lá, geladeira, televisão, qualquer tipo de equipamento, ele pode ser facilmente convertida para fins militares. A gente tá vendo isso na Rússia agora, na guerra da Ucrânia. Na Segunda Guerra Mundial, um exemplo muito bom, a Ford, na Segunda Guerra, ela participou ativamente na produção de tanques, aeronaves. Indústrias civis podem ser convertidas para a produção militar. Em uma situação hipotética de guerra entre Estados Unidos e China, a China teria a vantagem da escala e da capacidade de produção industrial. Os Estados Unidos ele passa por esse processo de desindustrialização. Será que a indústria que vem caindo cada vez mais nos Estados Unidos seria capaz de manter essa produção ativa durante uma guerra em altíssima escala que a gente faz muito tempo que a gente não vê? Entende? E essa situação acho que talvez seja um dos pontos que mais preocupa a equipe de Trump agora. Aí agora a gente liga até a questão das taxas de Trump, né, que foi uma das medidas deles para tentar bater de frente com a China. Ele praticamente botou taxa em todo mundo, mas a gente sabe que isso foi uma forma de atingir a China, né? A gente pode imaginar que ele está tentando barganhar, né, jogar régua, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, jogar régua para cima para negociar, mas se essa estratégia vai ser efetiva ou não, nós não sabemos. Ainda temos muito tempo pela frente, né? Ainda temos mais 3 anos de governo de Trump para ver como vai ser essa tentativa de enfrentamento dessa situação, porque é um problema que não envolve só os Estados Unidos, a China também passa por um problema, né? Esse problema não é exclusivo só dos Estados Unidos, a China também enfrenta esse tipo de problema, né? Você tem uma economia extremamente industrializada, não é saudável, né? A China sabe muito bem disso, isso é um problema que a China vai ter que resolver no futuro. E talvez uma ação mais inteligente seria uma negociação, sabe? Para tentar encontrar um meio termo, mas não sei, vamos ver como vai ficar essa questão das taxas, se essa postura agressiva de Trump vai ser suficiente para resolver, nós não sabemos ainda, é tudo muito incerto. Outra questão importante que influencia demais nisso é a questão do dólar, né? Que isso é assunto para outro vídeo, mas a gente pode dar uma palhinha aqui, que a gente sabe que o dólar é a moeda do mundo, né? Só que essa questão do dólar está totalmente ligada a essa parte da industrialização, essa relação entre Estados Unidos China produção e Estados Unidos consumo, sabe? Porque todo mundo quer dólar para realizar transações internacionais. Isso gera um problema, porque você ser o país que é dono da moeda internacional lhe dá um status um status de confiança muito grande, né? Os Estados Unidos ele é a economia mais firme, né? E a mais segura, mas também existe você abre mão de muitas coisas, né? É uma responsabilidade muito grande um país ter sua moeda internacional, e isso gera alguns malefícios para os Estados Unidos, sim. Existe um paradoxo muito interessante que é interessante a gente analisar, que é chamado de paradoxo de Triffin, que é a questão da valorização do dólar, porque o dólar, como eu disse, né? Todo mundo quer dólar para realizar essas transações. Então, isso faz com que o dólar aumente cada vez mais, né? E os países estão sempre comprando dólar. Você sempre está comprando dólar. E sempre há um fluxo de dinheiro entrando nos Estados Unidos, dinheiro internacional entrando nos Estados Unidos. E, como eu disse, né, no início do vídeo, esse fluxo entrando de dinheiro nos Estados Unidos aumenta a dívida americana, sabe? Os Estados Unidos começam a gastar cada vez mais, aumenta a dívida. E um país com uma dívida muito alta gera desconfiança no mercado. Você não confia no país que tem uma dívida muito alta. Então fica esse paradoxo entre
um país em que gera desconfiança, cada vez mais que você compra o dólar, você gera desconfiança no mercado americano, mesmo assim você sempre está querendo dólar, entende? É aquela coisa de... E o dólar sempre está aumentando, sempre está valorizando. Isso é um problema também que liga na questão da industrialização, porque a valorização do dólar faz com que os produtos americanos fiquem cada vez mais pouco competitivos. Porque a gente imagina, produtos chineses são mais baratos, não por serem os melhores, os mais competitivos, mas como tem muito, a China enche o mercado deles, torna eles mais baratos, sabe? Ela cria um processo artificial de produção em larga escala que torna os seus produtos mais baratos, sabe? Enquanto os Estados Unidos ele não consegue acompanhar essa produção chinesa, também por ser uma economia baseada em consumo, né? E além existe a questão do dólar. Já existiu no passado algumas tentativas do governo americano de tentar frear mais essa valorização desenfreada, né, do dólar. Houve os Plazas Accords, né? Os acordos dos Plazas e o acordo do Louvre, se não me engano, que foram acordos firmados pelos Estados Unidos e outros países com a tentativa de desvalorizar o dólar. Porque essa alta valorização do dólar, a gente imagina que é uma coisa excelente para os Estados Unidos, mas não é. Os Estados Unidos tenta, há muito tempo, desvalorizar sua própria moeda, né? Para tentar ser mais competitivo e tentar salvar sua indústria. Mas não deu certo, não funcionou, porque é um problema que é algo muito mais complexo, sabe? O dólar ele se valoriza porque todo mundo está atrás do dólar, sabe? E ele só é imprimido em um lugar, que é dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele não consegue resolver esse problema sem que sua moeda continue sendo a moeda internacional, entende? Os Estados Unidos ele não vai conseguir estabilizar o crescimento da sua moeda, a valorização da sua moeda, ter uma produção competitiva, né? Que tenha preços competitivos, sem que ele acabe, de uma certa forma, com essa alta demanda, né, do mundo por dólares. Aí a gente estaria falando numa situação em que o dólar deixaria de ser uma moeda internacional, sabe? Só porque eu acho que agora o governo Trump não cogita isso. Acho muito difícil. Se isso fosse acontecer, isso demoraria algum tempo, porque os Estados Unidos não podem fazer isso. De um dia para dizer o dólar não é mais a moeda internacional, vocês decidam aí como vai ser o mercado, isso acabaria com o mercado e também demonstraria uma fraqueza muito grande dos Estados Unidos, né? De repente, porque para o mundo, né, você ter sua moeda como moeda internacional é uma posição de destaque, né? Mas a gente esse período de bonança, né, que a gente colheu de todo esse mercado, livre mercado internacional, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele tá começando a acabar, sabe? Se a gente daqui para frente não vai ser mais a mesma coisa, o mundo não é mais aquele mundo pós-Segunda Guerra. O livre mercado, ele tá numa situação de crise, sabe? Muito por certos agentes, né? Que imagina uma partida e um jogador ele tá meio que usando hacker, sabe? Para farmar dinheiro. Então, de uma certa forma, tá meio que burlando, tá meio que quebrando essa ordem econômica que a gente conhece e a gente não sabe se isso vai se permanecer por muito tempo. E vamos ver se essa escolha de estratégia meio estranha, de uma certa forma agressiva demais pro meu gosto, sabe? Essa escolha de realmente sair taxando quase o mundo inteiro, como uma tentativa de talvez acabar com essa balança, né? Essa balança deficitária americana. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam. Deixem seus comentários se tiver alguma pergunta. E aí, se quiserem sempre me manter informados, sempre mantenham um olhar no horizonte diplomático.